Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Viviane de Jesus Lisboa Aquino e sou a professora do curso de Matemática Financeira. Vamos começar? Olá, este é o segundo vídeo da nossa segunda aula do curso de Matemática Financeira. Vamos continuar estudando juros simples. Vamos lá? O fato de uma atividade financeira envolver dois prazos diferentes, a saber, o prazo da taxa de juros e o prazo de capitalização dos juros, faz com que seja necessária a transformação das taxas de um período para o outro, para serem utilizadas as fórmulas matemáticas. No regime de juros simples, essa transformação é realizada pela taxa proporcional de juros, também chamada de taxa linear ou nominal. Por exemplo, se eu quiser encontrar a taxa proporcional a 20% ao ano correspondente ao trimestre, como um ano tem 4 trimestres, eu vou dividir os 20% em 4. Então, cada trimestre vai ter uma taxa de 5%. Já as taxas de juros simples vão se dizer equivalentes quando forem aplicadas a um mesmo capital em um mesmo período de tempo, produzirem o mesmo volume linear de juros. Então, como exemplo, vamos considerar o capital de 1.200.000 aplicado a 2,5% ao mês ou a 15% ao semestre, pelo prazo de um ano. Note que o valor dos juros vai ser o mesmo nas duas aplicações. Então, isso quer dizer que, pela definição, essas duas taxas, 2,5% ao mês e 15% ao semestre, vão ser equivalentes. São taxas equivalentes. Além disso, nós podemos notar que essas duas taxas são proporcionais. Então, se você dividir 2,5 por 15, eu vou ter a mesma proporção de 1 para 6, que é um mês para 6 meses, que é o que eu tenho no semestre. Considere a seguinte situação hipotética. Suponhamos que uma pessoa tem uma dívida de 1.300 que vence daqui a 3 anos. Se ela puder aplicar o seu dinheiro hoje a juros simples a uma taxa de 10% ao ano, quanto ela precisará aplicar para poder pagar o título na data de vencimento? Essa situação traz à luz o fato de que eu posso investir um valor hoje, procurando ter um saldo, um montante daqui a um determinado período, e esse montante final, dentro da matemática financeira, ele é chamado de valor nominal, enquanto o capital a ser investido, o capital inicial, é chamado de valor atual ou valor presente. Vamos denotar por N o valor nominal e por V o valor atual. E de acordo com essa definição, eu tenho a seguinte equação. O valor nominal N vai ser a soma do valor atual mais os juros gerados. O valor atual vezes a taxa vezes o tempo. Se a gente prestar atenção, essa é exatamente a equação do montante. Tenho N representa o montante, o V representa o capital. Estou só trazendo novos nomes que são os nomes utilizados dentro do ambiente financeiro, da matemática financeira também. Reorganizando aquela equação e isolando o V, o valor atual, valor presente, nós obtemos a equação de valor, a chamada equação de valor, que é V igual a N dividido por 1 mais INzinho. Ou seja, o valor atual é igual ao valor nominal dividido por 1 mais taxa vezes tempo. Usando essa equação, nós podemos responder a pergunta da nossa situação hipotética. Então, eu vou calcular
o valor atual, o valor que deve ser aplicado para gerar o valor de 1.300 a uma taxa de 10% ao ano durante 3 anos. Então vai ser 1.300 dividido por 1 mais 0,1 vezes 3, ou seja, 1.300 dividido por 1,3, que dá um total de 1.000. Com isso, o valor que deve ser investido é de 1.000. Para calcular os juros produzidos por muitos capitais aplicados a prazos diversos e a uma mesma taxa de juros simples, nós utilizamos o método Hamburger. Ele é comumente usado para calcular juros sobre cheques especiais. A fórmula ela é construída a partir da soma dos juros que cada capital gerou, onde cada juros é dado pela fórmula do juros simples, que já conhecemos. Vou usar a notação J índice K igual a C índice K, que é o capital, N índice K, que é o prazo dessa aplicação, e I, que é a taxa, que nesse caso o I não tem índice, porque estamos considerando que é uma mesma taxa para todos os capitais e todos os prazos. Com isso, para realizar a soma de P investimentos, será dada, vamos utilizar a fórmula, onde J é o total, vai ser a soma de cada J índice K, que vai ser a taxa vezes a soma de CK vezes NK, com K variando de 1 até P. Como exemplo, vamos calcular qual vai ser o valor pago pelo cliente com o seguinte extrato do banco, quando o banco cobra 1,2% ao mês de juros sobre os saldos devedores e cheques especiais. Para calcular o valor de juros que esse cliente vai pagar ao banco, eu construí a seguinte tabela no Excel. Nessa tabela, eu coloquei as datas de cada atividade financeira, o saldo, a informação se é um valor positivo ou negativo, se é um valor em crédito ou em débito na conta, e nas informações em que eu tenho um débito na conta, o número de dias em que ficou esse valor. Esse número de dias é calculado pela diferença entre as datas. Para realizar o cálculo dos juros devido, vamos precisar da soma dos produtos entre o capital e o tempo e da taxa naquele tempo. Note que o exercício o exemplo me traz uma taxa de 1,2% ao mês. Só que nós estamos calculando em dias, então primeiro eu preciso converter essa taxa em dias, em um mês de 30 dias. Então a minha taxa diária é de 0,04%. Então essa é a minha taxa diária. Agora vamos calcular o produto do capital pelo tempo, pelo número de dias. Note que eu estou incluindo aqui o capital no dia que o saldo é positivo. Mas como o número de dias aqui está vazio, ele não vai contar esse valor. Ele vai ser nulo. Feito o produto, vamos somar. A soma vai ser de 1.520. Em posse dessas informações, nós calculamos os juros pago, que vai ser o produto da taxa diária pelo valor da soma do capital pelo tempo. Então, vai ser um juros de 61 centavos. O saldo médio em conta, ele é utilizado por instituições financeiras para determinar o valor de renovação de cheques especiais, concessão de empréstimos ou descontos de títulos. Quando consideramos os saldos apresentados com P capitais vigorando nos prazos de N1 até NP,
o saldo médio ele vai ser definido como a soma, como a divisão entre a soma desses produtos do capital pelo respectivo tempo, dividido pela soma dos tempos. Como exemplo, podemos calcular o saldo médio da seguinte empresa no mês de abril. Então, nesse mês, a empresa ela apresentou o saldo de 600 mil durante 5 dias, 710 mil durante 4 dias, 280 mil durante 12 dias e 110 mil durante 9 dias. Com isso, o saldo médio desse cliente ele vai ser dado por R$ 339.666,67. Então, esse valor final é o valor que é considerado pelo banco para decidir sobre o crédito, limite de crédito, aumento de limite, pagamento de títulos, esse tipo de coisa. No nosso próximo vídeo, vamos continuar aprendendo sobre juros simples. Até lá!